É hora da nossa parceria exclusiva com Bom Dia Mercado e o Theo Takari, editor-chefe do BDM Online, já está aqui com a gente. Theo, bem-vindo, um bom dia para você. Bom dia, Muriel. O mercado financeiro continua indiferente aí à crise de poder na Venezuela e deve se concentrar aí nesta quarta-feira na agenda de indicadores econômicos, né? As atenções aí estão focadas em dois dados de emprego nos Estados Unidos. Daqui a pouco, às 10h15 da manhã, pelo horário de Brasília, sai a pesquisa ADP, com o número de criação de empregos no setor privado. A previsão dos economistas é de uma criação de 48 mil vagas em dezembro, revertendo o fechamento de 32 mil postos de trabalho no mês anterior. Depois, ao meio-dia, é a vez do relatório Jones de novembro, ajudar aí o mercado a preparar o espírito para o payroll de dezembro, né, o principal dado de emprego americano, e que será conhecido na sexta-feira. Vale a gente lembrar que alguns dirigentes do Fed, né, têm olhado aí com mais atenção para essa piora do emprego do que para a inflação, né? Em novembro, né, o desemprego nos Estados Unidos subiu para o maior nível em mais de 4 anos, aí, o que pode levar o Banco Central americano a realizar novos cortes de juros mais à frente. Por enquanto, né, o consenso do mercado é de que o Fed fará aí uma pausa estratégica na reunião deste mês, mas deve retomar a flexibilização monetária em março ou em abril, né? E essa percepção de que o mercado de trabalho está esfriando coincide aí com os esforços de Donald Trump para emplacar na presidência do Fed, lá em maio, né, um nome com perfil dovish e mais alinhado à sua visão econômica, né, depois de tantas provocações ao Jeremy Powell para cortar os juros. Inclusive, a gente deve ficar prestando atenção aí a possibilidade do Trump, né? Ele prometeu anunciar já neste mês, né, quem seria o seu escolhido para presidir o Fed aí a partir de maio. Logo, esse anúncio pode acontecer aí a qualquer momento. E ontem, o diretor do Fed, Stephen Miller, que também foi colocado lá no Banco Central Americano pelo Trump, voltou a defender cortes agressivos de juros, né, de mais de um ponto percentual em 2026. Né? Ele disse aí esperar que os próximos indicadores reforcem a avaliação de que as reduções são apropriadas e alertou ainda que a política monetária excessivamente restritiva pode sufocar aí o crescimento da economia ainda na raiz. Por essa razão aí é grande a chance de que o juro americano, que hoje está na faixa de 3,5% a 3,75% ao ano, caia aí para até 3% ao longo desse ano, Muriel. Bom, e se essa queda de juros nos Estados Unidos, que o Trump tanto quer realmente acontecer, é uma boa notícia aqui para o Brasil, né? Ah, sem dúvida, né? Mas assim, dificilmente esse novo Fed do Trump, né, que a gente vai assistir aí a partir de maio, vai ser tão relaxado em termos de política monetária como o próprio Trump e o Stephen Miller pregam aí, né, como eles querem. Mas o ciclo de corte de juros, que já está contratado aí pelo mercado para os Estados Unidos ao longo desse ano, deve manter aí o dólar mais fraco do mundo e preservar aí um diferencial de juros ainda favorável para o Brasil, né? A gente tem que lembrar que aqui no Brasil a perspectiva é de que o Copom só comece a baixar a Selic no final do primeiro trimestre, lá para março, né, e promovendo ainda um ajuste que deverá ser muito gradual. Isso mantém o real brasileiro, né, a moeda brasileira, bem posicionada aí dentro de um ranking de moedas globais e sustenta a relevância da estratégia do chamado carry trade, né, que é uma operação financeira muito praticada aí por grandes investidores estrangeiros, né? Eles pegam dinheiro em países com juros muito baixos, como o Japão, por exemplo, onde a taxa hoje é de apenas 0,75% ao ano, e aplicam em países com juros elevados, né, como é o caso do Brasil, onde temos aí Selic a 15% ao ano. Ontem, inclusive, né, o dólar fechou abaixo aí dos R$ 5,40 pela primeira vez em mais de um mês, né, desde a véspera do chamado Flávio Day, né, lá em 5 de dezembro, quando o senador Flávio Bolsonaro anunciou a sua pré-candidatura à presidência da República, com o apoio do pai, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e surpreendeu todo o mercado financeiro, né? Esse fluxo de entrada de capitais aí deve manter o dólar comportado por aqui, pelo menos durante a primeira metade desse ano aí, enquanto o Copom ainda mantiver a Selic alta e mesmo com a volatilidade eleitoral, né, que a gente já tem observado aí no mercado desde o final do ano passado. Agora, no segundo semestre, a história deve mudar, né? A gente poderá observar alguns picos de estresse no câmbio aí, porque o chamado trade eleitoral vai estar pegando fogo aí conforme as eleições forem se aproximando e ficar mais claro aí qual vai ser o cenário para 2027, né, de se será de reeleição do presidente Lula ou de vitória de um candidato da direita ou da centro-direita, Muriel.
Bom, e a gente tem alguma expectativa já para o petróleo hoje ou nos próximos dias, depois do que tem acontecido na Venezuela e das falas de Donald Trump, inclusive? O petróleo provavelmente deve ficar com sinal de queda hoje, né? Especialmente após o Trump ter dito ontem à noite aí que a Venezuela terá que entregar entre 30 e 50 milhões de barris para os americanos, aí, o que pode levar a um novo excesso de oferta global da commodity, né? Caso essas entregas aí continuem ocorrendo com frequência no futuro, né? Ninguém sabe exatamente qual é a política do Trump, né, para a Venezuela. Mas, no geral, né, o mercado tem estado indiferente à crise de transição de poder lá na Venezuela e o investidor global prefere aí se concentrar mesmo, pelo menos por enquanto, na agenda de indicadores econômicos e no cenário para o juro americano, como a gente já comentou aqui logo no comecinho, né? Por falar em agenda, né, além dos números de emprego, hoje também teremos lá nos Estados Unidos o dado de atividade do setor de serviços em dezembro, medido aí pelo ISM, que sai ao meio-dia. E nesse mesmo horário também sai o dado de encomendas à indústria em outubro, né? E ao meio-dia e meia teremos o dado semanal de estoques americanos de petróleo, que é divulgado pelo Departamento de Energia, o DOE. E no final da tarde, 6 horas, a dirigente do Fed, a Michelle Bowman, participa de um evento e, claro, a gente sempre bom prestar atenção no que ela vai dizer sobre política monetária americana. Na Europa, saiu agora cedo o dado de inflação ao consumidor na zona do euro, o CPI anualizado, né, ficou em 2% em dezembro, pouco abaixo do mês anterior, de 2,1%, mas ainda dentro do consenso do mercado. No Japão, tivemos o dado de atividade, né, o PMI composto, medido pela S&P, que caiu de 52 pontos em novembro para 51,1 em dezembro. O PMI de serviços por lá recuou de 53,2 para 51,6 pontos aí nesse mesmo período. E aqui no Brasil, o único destaque da agenda hoje é o fluxo cambial semanal que o Banco Central divulga às 2h30 da tarde, Muriel. Muito bem, Théo Tacar, obrigada mais uma vez pelas informações. Um bom trabalho para vocês por aí nessa quarta e nos vemos amanhã. Obrigado, até amanhã. Tchau, tchau. Até, obrigada.